Para você que está chegando no canal agora, esse aqui é o ALA 8001. Eu gosto tanto desse rádio que eu tenho um, só que o meu tá novinho. E o meu indicativo é PX4 Alpha 8001 por conta desse rádio. Aqui a gente percebe que ele perdeu um botãozinho, infelizmente. É um equipamento que não tem o modo FM. Se você for observar aqui no painel, na placa onde tem os componentes para FM, não tem os componentes para FM, porque ele não tem esse modo. É um rádio que original não tem a sintonia unificada, eu vou unificar. Esse rádio não está transmitindo e está com a recepção muito ruim. O que a gente faz para poder perceber que esse rádio já passou por uma peleja técnica? É só observar aqui, ó. O LED de TX e RX está afundado. O que quer dizer isso? Normalmente ele fica rente aqui na face do equipamento. Nesse caso aqui, com certeza, o rádio já foi desmontado algumas vezes e foi ignorada essa etapa. Essa é a câmara de eco original dele, é uma câmara de eco analógica, é a mesma utilizada no Alan 87. Se você observar as bobinas, elas são bobinas Toco. Tem uma postagem lá no meu blog que fala exatamente a respeito dessas bobinas, do porquê que esse rádio ele é especial. Na minha opinião, gosto muito desse equipamento. Alemão, mas é uma placa muito igual ao do Voyager, muito igual ao de outros rádios. Sim. Tem as peculiaridades dela, tem as diferenças, e eu respeito essas diferenças porque elas realmente fazem diferença no campo prático. Tá vendo aqui esse amassado aqui no dissipador de calor, ó? Com certeza é um rádio que já caiu no chão. A gente tem que ver se não tem trincas aqui na placa de circuito. Esse frequencímetro aqui, a característica dele é ser um pouco lento. Como assim? Vou te mostrar. Quando a gente faz uma leitura de frequência e a gente mexe aqui no queixo, ó, ele é meio lento, ó. Tá vendo? Ele tem um certo delay. É uma característica desse rádio, não é defeito não, tá, pessoal? Isso aí é de propósito. Foi instalado um capacitor aqui para poder acertar a frequência. Vamos ver se tem necessidade disso. Com o tombo aqui do equipamento, você vê que tá tudo torto aqui na parte de alumínio, né? A gente tem uma visão sem óculos, a gente tem uma visão sem óculos da câmera, né? A gente tem uma visão mais macro da situação. Então, eu vejo só com o olho que isso aqui está empenado. Eu não sei se na câmera dá para você ver. O que eu tenho certeza que vai dar para você ver é aqui, ó, na base do transistor, tem esse isolante aqui, ó. Olha aqui, ó. Cabe até um pedacinho da pinça entre o isolante e o alumínio. O que quer dizer isso? Quer dizer que com certeza esse rádio, ele é um rádio bem antigo, a pasta térmica já deveria ter sido substituída e não tem um contato perfeito aqui entre essas superfícies para poder transferir o calor do transistor para essa peça aqui de alumínio. A função da pasta térmica é transferir o calor do transistor para essa chapa de alumínio que está toda torta. Se você colocar uma régua aqui, você vai ver que está torta, toda ela, e transferir dessa chapa de alumínio para o dissipador de calor. Aqui dá para a gente ver uma barriga ali, ó. E como é que vai ser essa situação? Não tem como desempenar isso aqui. É simples, eu vou colocar esse rádio funcionando. Ele não está dando TX, não tem áudio também. Eu vou refazer o circuito de áudio, refazer o circuito de TX. Vou realinhar o equipamento, trocar os capacitores, trocar os escotes, deixar o rádio funcionando 100% alinhado dentro do que ele tem que dar. E quando chegar aqui na parte de tanque final, eu vou dar uma lambuzada aqui com pasta térmica, caprichar aqui no serviço para ter essa transferência, porque não está eficiente. Colocar um modulador aqui para 10 amperes, deixar esse rádio trabalhar folgado. Ele sempre trabalhou espremido, vai trabalhar folgado. Uma das características de passagem de banda desse rádio é que ele é muito estreito. Ele é muito estreito. Muito estreito. Vou fazer um meu serviço nesse rádio e vou te mostrar o resultado já. Fio solto desse resistor aqui. Tá indo pro pino 2. Pino do microfone. Por que isso estaria aqui? Para diminuir a intensidade do microfone? Eu luto, hein? O negócio já não tá bom. Olha os capacitores de áudio do bicho, tudo estufado. Isso aqui tem um segredo, cara. Você consegue identificar através desse seletor de canais aqui, mesmo com o rádio desligado, qual que é a frequência que está em voga ali.
Então, até na hora de colar isso aqui, tem que saber o que tá fazendo, senão vai fazer a colagem errada. Olha aqui, ó. Agora o dígito 20 tá batendo com o rádio, tá vendo? Se você colocar aqui no 13, tá vendo? Bacana, né? Olha lá. Mostra certinho a frequência. Muito legal isso aqui. Olha como é que é prático, ó. Tô no dígito 30. Aqui, ó, 40. Se você desligar o rádio e você quiser colocar no dígito 20, tá aqui, ó. Tá vendo? É bem bacana mesmo. Se você nunca viu a frente desmontada, é isso aqui, ó, desse jeito aqui. A cirurgia é justamente nessa área aqui, ó. Olha aqui que interessante. Até o modulador tá distante ali, tá vendo? Olha aqui o modulador original, 2SB 754 para 5 amperes. Eu vou colocar um modulador que tolera até 10 amperes. O que que muda isso? O calor, ele esquenta menos, rende mais. Tipo 36C. Dá uma olhada no datasheet dele aí pra você ver como é que é muito melhor. Mau contato eliminado. Eu liguei o eco. Olha que coisa horrorosa que tá esse eco. Vamos resolver isso também. Aqui está vendo a perspectiva de áudio original, tá? O outro rádio está aqui do lado. Você vê que não tem ganho nenhum. E eu estou usando o microfone Megastar. Se eu for usar o microfone que ele enviou, nem funciona. Tá vendo aqui o SRA198? Olha aqui a nomenclatura dele, o código dele. Isso aqui é o microfone da Ranger. Ele é meio sem sensibilidade. Então você vai colocar um microfone sem sensibilidade no rádio original, tende a cair a intensidade de áudio. Ó, cadê o áudio? Alô? Alô? Nem sai áudio nesse microfone direito. Conectar aqui o do Megastar de novo, ó. Alô? Oi, oi. Já tem áudio, tá vendo? É diferente mesmo. Ah lá, o modulador bitelo. Outro papo, né? Agora que restabeleceu o funcionamento, vou começar a aplicar as melhorias de áudio para o rádio ficar mais soltinho. Vou resolver o problema do eco e daqui a pouco você vai ver essas duas etapas corrigidas. Olha uma outra coisa que eu percebi, que tá igual um arco o painel, tá vendo? Esse botão central aqui, com certeza já caiu de cara no chão também. Ô gente, tem que tomar muito cuidado com esses rádios, principalmente que a estrutura deles é toda de borrachinha, tá vendo? Vê se o áudio tá um pouquinho melhor. Deixa eu ligar outro rádio aqui. Dá uma observada aí. Oi, oi. Olha a diferença. Alô, Bagdá. Próximo passo é unificar a sintonia. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu mexer na sintonia fina, não acontece nada, só se mexer na sintonia grossa, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou unificar a sintonia fina com a sintonia grossa, que aí você consegue sintonizar em qualquer um dos dois botões. É sempre bom fazer isso aqui por baixo. Olha a sintonia como é que fica aqui, ó, pela sintonia fina. Agora você pode alterar a frequência, tá vendo? Ó, oi, 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 alô, 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 frequência. Ou você pode ir pela grossa também, ó, tá vendo? Você vai alterar a frequência pela sintonia grossa, colocou no calinho. Por que o calinho não atrapalha? Porque quando você unifica a sintonia fina, ela faz uma ponte em cima do calinho, ela não atrapalha. Se ficar fora de frequência, tá vendo? É só você acertar na sintonia fina, fica muito mais confortável. Tirar essa iluminação velha e precária, tá vendo? Tudo novinho. E detalhe, LED, olha isso aqui. Tem pasta térmica aqui, só que a superfície é tão empenada que ela não encosta, tá vendo? Olha os amassados, é foda. Olha aqui uma situação, vamos ver. Ah lá, tá seco, não tem pasta térmica não. Ô luta, hein? Vamos ver o de cá, tá tudo colado aqui com aquela colinha de fábrica. Vamos ver.
Ah lá, tem pasta térmica não. O outro isolante tá quebrado, também não tem pasta térmica. A superfície tá empenada. O rádio não ia durar nada. Eu até passei o dedão aqui para ver. Essa pasta térmica aqui não é antiga não, ela é nova, ela é recente. Alguém mexeu nesse rádio. Só que não encostou aqui a pasta térmica, porque tá tudo empenado. Deixar o rádio cair, acontece isso. Olha aqui, ó, antes sobrado do que faltar. Tem bastante pasta para funcionar. Tem que conduzir o calor do transistor pro dissipador de calor. Tá vendo? Tá até melado ali. Então tem que ser assim. Peguei a tampa do rádio para te mostrar o quanto que tá empenada aqui a situação. Olha aí. Tá vendo? Ó. Difícil, né? Essa fita isolante aqui eu vou substituir por um pedaço de EVA. Isso aqui tá frouxo, olha só. Olha aqui, ó. Lavar essa plaquinha aqui para colocar um isolante em EVA. Ué, mas na tampa tem isolante. Aham. Tanto para a câmara de eco quanto para a plaquinha. E agora a plaquinha tá firme. Aí, ó. Olha a situação desse LED aqui, ó. Essa placa tá tão empenada. Ela foi... Tá vendo aqui que tem uma discrepância entre o LED verde e o LED vermelho? Tá vendo lá, ó? Então essa placa ela foi tão colocada de forma equivocada que empenou a plaquinha ali. Às vezes dá para você ver lá no canto lá, ó. Tá vendo ali, ó? Essa placa tá empenada, ó. Saem uns escotes antigos. O que isso aqui faz? Isso aqui é um filtro elétrico. Aquela QRM insuportável, você melhora ela com esses diodos aqui, ó. Sai desse tipo aqui e entra desse tipo aqui, ó. Ele é bem mais rápido. Você vai começar a encontrar umas cores diferentes aqui no circuito. Uma das primeiras coisas que eu fiz nesse rádio foi unificar a sintonia e acertar a frequência. Olha como é que é interessante a estrutura desse equipamento. Ela, por vezes, é um pouco delicada por conta dos botões, da posição do seletor de canais. É delicado, não tem jeito. Os botões são muito sensíveis. Você não pode estar com a mão com um derivado de petróleo, não, senão você detona com as borrachas. Mas, ao mesmo tempo, é uma estrutura física muito bacana. Esse rádio foi ajustado à frequência, feita a sintonia, um dos primeiros serviços. Foi feito ontem. Terminei o serviço agora na parte da manhã. Já almocei. E agora terminando aqui os ajustes finais, terminando o vídeo. E eu liguei o rádio, liguei o meu outro rádio. O meu rádio digital precisa de 15 minutos para poder esquentar. Esse aqui já esquenta o circuito com 4 minutos, 5 minutos. A gente fazendo um teste de frequência, olha que delícia. Alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, alô, testando. Beleza? Na frequência, né? Vou mudar para modo USB. Modo USB. Olha que delícia. O mesmo ajuste que estava ontem permanece agora, tá vendo? Olha só, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, SSB 41.80 watts, alô, alô, teste. Ficou macio, ficou gostoso, ficou com uma potência boa, bacana para você utilizar com amplificador linear, por ser um rádio que não te dá aí uma perspectiva de potência muito superior a isso. Ele chega a 44 watts, eu acho, aqui na banda C. Alô, alô, isso. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. E é a banda de maior potência dele. E isso não é algo perfeitamente ajustável. Você consegue equalizar as bandas para deixar igual, mas existem bandas que já são pré-definidas como o ponto de corte daquela bobina. Então, se você mexe no ponto de corte dela, você altera demais as potências em volta. Você tem em volta, alô, alô, teste, 40 watts. E naquela, tá vendo? Nem 40, 41. E naquela banda você tem 4 watts a mais que aqui na banda C. Mas o rádio é fino, delícia. Potência e áudio e amplitude modulada, assim, de qualidade, tá vendo? Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Picos de 40 watts, alô, alô, teste. Você tem 10 watts de potência com picos de 40 watts. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Deixa eu desligar o outro rádio aqui. Esse botão aqui de modulação, agora ele funciona. E nesse rádio, essa função basicamente não funciona. É na escala do meio. O que significa isso? Seu áudio ele tem que estar dentro dessa escala verde, tá vendo? Eu estou em AM, fazendo um áudio aqui em AM, tá vendo? Ó, e está dentro da escala verde. Agora eu vou colocar off. Eu estou em AM, está mostrando ali a portadora, tá vendo? Alô, alô, testando, aquela potência que eu te mostrei. 10 watts de portadora, 40 watts de pico. Alô, alô, teste, 1, 2, 3. Só que se eu passar
para o modo modulação, ele vai mostrar só o áudio. Como assim? Ele não vai mostrar aquela portadora que você viu. A portadora existe. A potência está lá. Alô, 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 alô. Tá vendo? Só que aqui ele vai mostrar só o áudio. Se está dentro do limite verde. Não pode passar para o limite vermelho. Senão o vermelho, que é o que representa a zona de saturação, ele vai estar te mostrando que o áudio está feio. Uai, isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Se você colocar, ele só funciona basicamente no modo AM. Você colocou em amplitude modulada, botou aqui no botão no modo modulação. Se você colocar um microfone amplificado aqui, e esse microfone amplificado, eu posso até fazer o teste agora, porque eu tenho microfone amplificado. Tenho, mas infelizmente, cadê a bateria? A bateria dele acabou. Sem problema, eu tenho esse aqui, de eco também. Eu deixei aqui o Noise Reduction, né, que é o limitador para ruído branco no off. E vamos fazer o teste. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, testando. Você vê que eu tô aqui no modo modulação. Passei para o modo portadora e tá te mostrando a portadora, tá vendo? Agora eu vou mudar para o modo modulação. Alô, alô. Ele vai medir o áudio, ó lá. Se tiver chegando na faixa vermelha, o que tem que fazer? Tá chegando na faixa vermelha. Tem que baixar um pouquinho o ganho aqui. Entendeu? Deixa eu abrir aqui o RF, quem tá fechado. Baixar um pouquinho. Aqui, alô, 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 cadê? Alô, 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 teste, lá. Agora tá dentro da faixa verde e de fato deve estar cuspindo fogo ali, porque esse microfone é nervoso, quer ver? Alô, oi, 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 teste, oi. Agora eu vou colocar o microfone do Megastar. Alô, 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 teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora eu vou colocar o microfone que veio com ele. Que é esse aqui. É o SRA 198. Mas você vai cair para trás. Alô, alô. Alô, alô, teste. Ó, com a boca colada aqui no microfone. Alô, alô, teste. Olha ali, ó, não dá nem a modulação mínima. Deixa eu aumentar aqui o ganho de microfone. Alô, alô, testando. Alô, alô, alô. O microfone é muito ruim. Ó, portadora. Alô, oi, oi, oi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, teste. Tá vendo? Agora eu vou colocar de novo o outro microfone aqui, que é o microfone simplão que eu tenho aqui. Já tá até velho, coitado. Alô, olha só que diferença de áudio. Alô, teste. Oi, oi, teste. 1, 2, 3. Alô, alô, testando. Assim que é bom. Deixa eu mudar a escala aqui. Aí você vai ver. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste. 44 watts, olha lá. 44. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aí no equipamento no modo amplitude modulada. No watímetro de cá tá dando 41.1, no de cá 42.8. Alô, 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 teste. Vamos ver a leitura hold aqui. Alô, alô, teste, tá dando 40 watts. Alô, alô, testando 40, tá mais um bocadinho de 40 ali, 42 aqui, 44.3 aqui, 41.1 ali. É isso aí. Viu a diferença do rádio quando chegou e como é que tá agora? Quero mostrar para vocês o que eu acho mais interessante nesses Scott novos é que só na substituição dos Scott estava com sinal de 7 para 8 aqui. Fiz o rádio funcionar, fui fazendo os testes e fui anotando os parâmetros. Entre 7 e 8 aqui, um sinal que devia estar em 10 dB. Não mexi, só substituí os Scott. Eu vou gerar sinal aqui. Olha ali, cara. Eu falo sempre 2 dB e meio, mas olha a diferença, cara, é muito grande. E eu tô falando de um sinal recebido filtrado, não tô falando de ruído. Ah, você aumentou a recepção. Não, é aumentar a sensibilidade da recepção, o discriminador funciona melhor e você recebe mais, com menos ruído. Pô, faz uma diferença enorme isso. Largura de banda desse rádio, ela varia entre 1.4 e 1.7K, original SSB. Ele tem 1.2K em amplitude modulada para transmitir. O que eu fiz aqui? Eu deixei esse rádio com 2K em USB e 2K em LSB. Ele não passa o limite para DSB, você não vai escutar ele na banda contrária. E ele vai fazer um AM com 2K. Porra, isso é totalmente diferente do original. Você vai ver que o áudio ele vai completar com a demodulação todo o espectro.
Vou deixar aqui no modo FM para você conferir. Alô, alô, testando. Você pode ver que o FM agora ele não está só dentro da frequência, ele transmite um pouquinho fora. Para poder deixar o equipamento com a largura de banda um pouco mais ativa. Alô, alô, tá vendo? Sem espúrio, sem nada. A gente tem que trocar cristais, fazer vários serviços aqui para você ter todo o rendimento do seu equipamento. Esse aqui é o modo FM. Agora eu vou te mostrar o modo amplitude modulada. Eu vou colocar num tripé para que você possa compreender esse quadro. Aqui você tem diversas formas de compreender o espectro de frequência, tá bom? Aqui você vai ver que, ó, 27.201, 27.202, 3, 4, 5, tá vendo? Eu vou dar uma portadora em AM sem áudio e você vai ver o que eu tô falando. Tá vendo? 27.205, cravadinho. Você tá vendo do lado de cá? Por quê? Porque como é só portadora, você tá vendo só o lado da portadora. Eu sempre falo, né, que você tem um lado de áudio e um lado de portadora. Por isso que ele não transmite no centro. Ele vai transmitir no centro, compondo aquele sinal a partir do momento que você injetar áudio ali. Eu vou te mostrar isso na prática. Vou abrir o áudio. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Olha lá, alô, alô, teste. Aí você vê o movimento lateral. Na verdade, isso aqui é como se fosse um olho. Eu preciso de um outro aparelho para poder mostrar para vocês esse mesmo sinal, para que vocês possam compreender que não é bem assim. Ele tem um formato de um olho e essa portadora no centro é como se fosse a íris bem no centro. Então acontece, aqui você tem USB e LSB que compõem esse modo que é o amplitude modulado. Esse rádio está original com 1.4 em USB e 1.7K em LSB. Eu deixei tanto USB quanto LSB com 2K cada um, sem invadir o lado oposto. Como assim? Vou te mostrar agora. Para quem me acompanha, sabe que quando o rádio está com 3K, ele trabalha um pouquinho DSB, ele trabalha um pouquinho na outra banda. Como assim? Se você transmite em USB, ele vai transmitir em USB e vai transmitir um pouquinho em LSB, porque você alargou a faixa de transmissão, você transmite mais graves, mais médios e agudos, né? Porque a faixa central, que é só o médio, não fica mais sozinha. Quando você tem uma faixa mais larga, você transmite mais som. Então, se o outro lado estiver utilizando um rádio também com 3K de largura de banda, você vai conversar com a pessoa como se vocês estivessem dentro de casa. Você não vai sentir diferença. Porque tem a sensação acústica de fundo, de voz, de médios, de agudos, de grave. A diferença é muito grande mesmo. Isso aí é um privilégio só para equipamentos muito caros. E eu consigo fazer isso em PX. Só que nesse rádio aqui não dá 3K. Dá, sem forçar a barra, dá 2K. E eu vou te mostrar agora aqui no modo LSB. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Tá vendo que quando o equipamento está dentro do espectro dele, original, ele não invade. Quando ele está no... Isso aqui é a frequência toda. Isso aqui, tudo aqui é a frequência de 27.205. Só que esse modo LSB, ele vai ocupar só esse espectrozinho aqui, tá vendo? Olha aqui a marcação de calor aqui da frequência no éter. Agora eu vou passar para o modo USB e você vai ver que ele vai para o outro lado. Só que o USB... aqui representando uma outra face daquela portadora. Então você vê que você tem áudio de um lado, que é esse aqui, e você tem portadora do outro. Por isso que a gente chama, né, USB e LSB upside e low side, porque não é porque uma está em cima e a outra está embaixo, embora é isso que está dizendo, né, low side band, banda lateral inferior, ou upside band, banda lateral superior. É porque se você coloca em cima e embaixo, você está dando lado aqui para essa demonstração e ela não tem lado. Essa aqui é só uma forma de representação dessa frequência. Agora eu volto para o modo LSB, tá vendo? Como é que o LSB ele tem uma diferença para o USB? Alô, agora o USB. Agora eu estou em modo AM, amplitude modulada. Você vê como é que a frequência ela mantém-se em portadora levemente à esquerda. Você está certinho aqui na frequência 27.205. Só que ele não tem um meio-dia por conta de quê? Por conta da junção do USB e do LSB. Isso é muito legal. Quando a gente compreende isso, a gente começa a perceber por que às vezes a transmissão de alguém é tão bonita, é tão na frequência, e você escuta a pessoa assim, sem estar nasalado. Quanto mais estreita for a transmissão e recepção, mais anasalado é. Esse rádio, ao menos, ele saiu dessa perspectiva. Agora o dissipador está esquentando, que bom, antes não chegava calor aqui. Superdimensiona tão bem a situação que nem o modulador esquenta demais. É um modulador que suporta muito cacete.
não tá nem esquentando demais, trabalha morninho. Eu vou melhorar a situação disso aqui. Assim fica melhor, né? Você tem um ALA 8001 e não sabe fazer a leitura de ondas estacionárias. Então eu vou te ensinar, presta bem atenção. Tá vendo aqui, ó, esses dois desenhos aqui na lateral? Então, você tem, é bem intuitivo, né? Com esse botãozinho apertado, você tem a função de cima. Tá vendo? Ó, apertou aqui, a função de cima. E com esse botãozinho aqui solto, você tem a função de baixo. Tá vendo? Então, como é que você faz para ver a relação de ondas estacionárias da sua antena? Eu vou te explicar. Primeira coisa que você tem que aprender é que todo rádio que tem leitor de estacionária, ele tem só um leitor de estacionária. O que significa isso? O rádio não é capaz de influenciar na antena, ele não tem como baixar a estacionária da antena, a não ser que o equipamento possua algum tipo de acoplador automático. Se ele não tiver um acoplador automático, ele não faz isso, tá bom? A princípio, esses recursos são somente de leitura das condições da antena para você não queimar seu rádio. Por que eu estou dizendo isso? Porque para que o seu rádio funcione 100%, a sua antena tem que estar 100%. Para você conferir se está tudo certo, você tem essa função aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar no modo amplitude modulada. Colocou no modo amplitude modulada, você vai vir aqui, ó, tem duas funções de SWR aqui, ó. Essas duas funções que você vai utilizar. Com o botão apertado, está na função superior. Eu quero com o botãozinho aqui solto, que é na parte inferior. Ele está solto já. E aqui, eu preciso colocar ele no modo de calibração. Então, vou ter que apertar. Apertei. Aí eu venho aqui e tenho dois procedimentos para fazer. Primeira coisa, esse botão aqui é o controle de potência. Ele tem que estar todo aberto para o sentido horário, tá bom? E o de cá você vai calibrar esse ponteiro aqui até a parte inferior dessa pirâmide. Do lado de lá tá tudo certo. Tá no modo calibração. E eu vou dar uma portadora. Então tá, não deu, ele não chegou até lá. Então o que eu faço? Eu vou calibrar até ele chegar lá, tá? Eu vou calibrar de acordo com a câmera aqui, como se meus olhos fossem a câmera. Você entendeu que tem que colocar imediatamente abaixo da pirâmide invertida? Beleza. Qual que é o próximo procedimento? Você vem aqui e coloca esse botão aqui no modo SWR. Você tem que soltar esse botão, beleza? Aí você vai vir aqui e vai conferir na escala de cima. Como assim escala de cima? Olha lá. Na posição aqui do ponteiro está escrito 1 SWR 2 3 e a faixa vermelha. Então, a faixa de verificação de estacionária é na faixa superior. E embaixo aqui é o bar graph de recepção e transmissão. Tem nada a ver. Então, quando você está no modo SWR, a gente vai conferir agora como está a estacionária dessa antena que eu estou usando como exemplo. Tá 1.1, tá perfeito. Mas, por exemplo, deixa eu mexer aqui numa situação. Ó, eu já mudei a relação de ondas estacionárias. Se tiver até aqui não tá ruim não. Mas aqui você já tem uma perda considerável de potência. Mas se a situação ela tiver pior e tiver dessa forma aqui, possivelmente você vai começar a superaquecer o seu equipamento e ele vai sair no conector de antena mais ou menos a metade da potência, porque a outra metade vai ficar cozinhando o circuito. Para você que quer utilizar uma antena com mais baixa estacionária possível, compreenda a baixa estacionária como esse ponteiro aqui, nem mexendo. Ó, vou aqui no acoplador, pronto. A sua antena tem que estar dessa forma aqui. Eu vou de novo te mostrar aqui o modo de calibração. Está calibrado. Tá vendo? Agora modo SWR. Tá vendo? Nem balança. Agora como é que eu faço para ver o meu sinal transmitido? Simples. Volta esse botão aqui para a função dele inicial, que é apertado na função superior, SRF. Aí você vai ver a transmissão quando você falar ao microfone, beleza? E mais um adendo, se você quiser ver o modo modulação, é só você apertar e você vai ver se a sua modulação está dentro desse espectro aqui em verde. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4. Ele não dá a portadora. Ó, vou parar de falar
Eu estou em AM, tá vendo? Alô, alô, testando, só que quando eu falo é que ele vai se mexer. Então, se ele estiver dentro dessa escala verde, tá perfeito. Se sair da escala verde e for para a escala vermelha, é porque está com problema, está com excesso de áudio ali na entrada do seu equipamento. Beleza? Gostou? Só essa parte do vídeo já vale seu like. Olha os parafusos em aço inox, é outro papo, né? E esse rádio tem um recurso muito interessante. Você pode controlar a potência mínima e a potência máxima. Ele, na potência fechada, ele está com 3.22 watts. E com a potência aberta com 10 watts com picos de 40. Então você tem um rádio aí que te dá um rendimento total. Ele está pronto, meu amigo. Tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o equipamento. Que ele vai superar suas expectativas. Ao menos agora, né? Do jeito que estava, nem o dissipador de calor encostava onde deveria encostar. Aí fica meio tenso você ter um rádio assim. É meio precário. Mas está pronto, beleza? Pau na gaita, bom proveito. Espero que você fique muito satisfeito. Para você que quer preparar seu rádio antigo, meu telefone está aqui na parte superior do vídeo. Entre em contato comigo, fala, eu sou o fulano da cidade tal, o meu rádio é tal, eu queria fazer um serviço assim, assim, assim. Vamos bater um papo. Eu te falo as possibilidades, quanto você vai gastar, eu vou te falar também se você precisa de um equipamento novo ou não. Porque alguns equipamentos muito antigos, com estrutura muito antiga, é mais interessante a gente trabalhar um rádio mais novo. Mas é você quem vai avaliar. O que eu vou fazer é conversar com você, beleza? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.